Atos capítulo 1, o versículo 4 em diante, diz assim, a partir da parte B: E determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este tempo em que restaurarás o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. E então voltaram para Jerusalém. E Atos capítulo 2, família Filadélfia, prossegue contando a respeito da descida do Espírito Santo. Diz assim a palavra de Deus: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídos entre eles, línguas como que de fogo, e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos os que estão aí falando? E lá no versículo 13, algumas pessoas dizem assim: eles estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: Varões judeus, e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso, atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. E mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Um texto bem comprido, né? Permaneça com a sua Bíblia aberta aí, pertinho de você, para você ir conferindo todas as coisas. Assim procede um povo sábio, que confere todas as coisas conforme a Escritura. Irmãos, existe um tempo, existe uma nova medida de Deus disponível a nós para este tempo. Glorifique ao Senhor Jesus por isso. Existe da parte de Deus, eu tenho falado aqui nas muitas ministrações a respeito desse tempo do fim, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e que existe para nós uma medida de poder da parte do Espírito Santo para nos capacitar e para nos impulsionar aos propósitos de Deus. O Senhor Jesus, Ele tem impulsionado a sua igreja a incendiar toda a terra
com a boa notícia do Evangelho e o poder, os efeitos do reino de Deus nessa terra. Deus está capacitando uma igreja para que essa igreja possa ir e para que esta igreja possa incendiar o mundo com a boa notícia da salvação do Evangelho. Certo é que lá fora a terra geme e aguarda com muita expectativa que os filhos de Deus se manifestem, se apresentem, que os filhos de Deus tomem o seu lugar na mesa, que os filhos de Deus, eles assumam o seu lugar, a sua posição, e nós, como Filadélfia, nós somos essa voz que tem respostas para uma geração que está cansada, uma geração que está, muitas das vezes, cansada de colocar a sua fé nas instituições desse mundo, de colocar a sua fé no governo deste mundo, de colocar a sua fé numa religião, muitas das vezes, que está falida, uma religião que está fracassada. Este povo geme em busca de respostas, e você, Filadélfia, é este povo que tem esta resposta da parte de Deus para dar a esta geração. Quando nós pregamos na virada do ano a respeito de Davi, que Davi se achegou na presença de Deus, e que sobre a cabeça daquele jovem desceu um óleo que veio do alto, e que ungiu a cabeça de Davi. Sabe, queridos, quando você, na sua mente, lembrar desta visão, a visão de um pequenino que se curva na presença de Deus, e de um pequenino que, curvado na presença de Deus, recebe do alto uma unção sobre a cabeça. Eu quero que você pense que da parte do Senhor, o nosso Deus, existe poder capacitador para a tua vida, para viver este propósito, um dínamos de Deus para viver aquilo que os teólogos chamam de o programa do Espírito Santo de Deus, e de que nós, de uma maneira mais simples, vamos chamar os propósitos de Deus para a nossa vida. Existe capacitação, existe unção do alto para capacitar você com todas as ferramentas necessárias, tudo aquilo que você precisa nessa terra, para ir, para avançar, para caminhar, para ir adiante como servo de Deus, e para viver os propósitos do Espírito Santo de Deus para esse tempo. Aleluias, glorifique o nome do Senhor Jesus nesta noite. Ele é maravilhoso, Ele nos capacita. Nós não precisamos temer, nós não precisamos, diante da visão que se desenrola aí fora, ficar perplexos, muitas das vezes correndo de um lado para o outro. Do que você precisa, Filadélfia? O que é que você precisa da parte de Deus? Qual a tua demanda? Chega diante do trono nesta noite, como Esther se achegou, toca neste cetro e diga ao Senhor o que é que você precisa da parte de Deus, porque em Deus está disponível toda a capacitação que você precisa para viver o propósito que Deus tem para a tua vida. Olha, não olhe para a tua pequena força, não fique considerando a tua pequenez, não fique considerando a tua fragilidade, porque ao longo da história, Deus, Ele tem chamado para si homens e mulheres pequeninos. Deus, Ele tem chamado para si homens e mulheres que são improváveis para uma geração. Certo é que muitos apontam o dedo e dizem, mas é este? Poderá vir alguma coisa boa lá daquela terra? Ah, mas é esse pequeno, é esse mesmo que está escondido atrás das ovelhas? Mas o Senhor Deus, Ele trabalha de maneira especial com pessoas improváveis ao longo da história, elegendo homens e mulheres para um glorioso propósito. Queridos, foi Ele que passou os olhos naquela geração, e Ele disse, eu preciso de uma voz para essa geração, uma voz que seja carinhosa, uma voz que conduza o povo num espírito de ânimo, que traga às pessoas ânimo, uma voz que traga para as pessoas uma liderança coerente. E ele começa a pensar nisso, Deus pensando nesta pessoa, e ele vai lá e escolhe o Pedro. E aí você pode pensar, Isaías, mas Pedro é exatamente o contrário de tudo isso que você citou. Pedro não tem as prerrogativas que Deus estava pensando para um líder daquela igreja, daquela época. Então ele começa a trabalhar
ia levar Pedro, um pescador de pouco estudo, vindo lá da Galileia, e Jesus chama Pedro. E queridos, preste bastante atenção, que quando Jesus ele foi até Pedro, e é difícil pregar, né, falando de Pedro, Tiago, falando de Jesus nestes tempos, sem lembrar do rostinho deles lá do The Chosen, não é assim? Todo mundo lembra, lá do Pedro. Mas basicamente, quando eu estava estudando a vida do apóstolo Pedro hoje, ali em casa, eu vejo que é exatamente aquilo lá mesmo, que ele era aquela pessoa daquela maneira. E o Senhor Deus faz uma chamada para Pedro, ele encontra ele na beira daquele lago, na sua pescaria, no seu ofício, e ele chama Pedro. E quando ele chamou aquele homem, Pedro, ele se viu envolvido numa intensa crise existencial. Vamos chamar de uma crise espiritual até. Pedro se viu envolvido numa grande batalha, porque ele queria seguir a Jesus. Ele queria viver o chamado. Ele queria viver os propósitos de Deus. Mas Pedro era profundamente consciente do seu pecado. Pedro era profundamente consciente das suas incapacidades. Um homem impulsivo, um homem precipitado, um homem falador. E queridos, ele sabia da condição falha, a sua constituição, ele sabia, ele olhava no espelho e sabia quem ele era. Mas ao mesmo tempo, ele estava nessa crise. Eu quero seguir a Jesus, eu quero viver, eu só tenho uma vida para queimar na presença de Deus, e precisa ser agora, o tempo está passando, eu preciso queimar a minha vida na presença do Mestre. E é aí que Jesus começa a caminhar juntamente com Pedro, ao lado de Pedro, e caminhar com Jesus é uma jornada de transformação, é uma jornada de lapidação, até o ponto, queridos, em que Jesus chega para Pedro e diz esta frase, olhando para Pedro ele diz, porque também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluias. Será que Jesus estava falando da pessoa do Pedro mesmo? Será que Jesus estava falando do Petrus, a lasca de pedra, o Pedro impulsivo, o Pedro inconstante? Será que Deus estava falando que ia colocar a igreja dele em cima de um homem com estas qualificações? Queridos, Jesus aqui ele usa um jogo de palavras intrigante, que muitas pessoas começam a fazer especulações a respeito do que está querendo ser dito aqui, mas o fato é que Jesus estava falando que ele edificaria o seu bom propósito, que ele edificaria a sua igreja sobre a solidez, que ele edificaria a sua igreja sobre a robustez, que ele edificaria a sua igreja sobre a firmeza de uma natureza regenerada que ele cria em seus discípulos. Era isso que Jesus estava falando. Ele estava de uma forma bem didática falando assim: você é Pedro, você é só um pedaço de rocha, mas sobre esta pedra, Jesus poderia fazer assim, apontando para ele, sobre esta pedra e os efeitos que esta rocha produz em todas as pessoas que o seguem, sobre os efeitos que esta rocha produz sobre os seus discípulos, eu edificarei propósitos eternos. Aleluia, queridos. Não se trata de você, não se trata da tua pequena fé, não se trata da tua constituição humana, se trata da pessoa de Jesus Cristo, se trata da estabilidade, da firmeza que existe em você colocar a sua vida edificada e firmada na rocha eterna que é a pessoa do Cristo. Se trata da firmeza da natureza regenerada que ele cria em cada um dos seus discípulos, de cada um daqueles que ouvem o seu chamado e que o seguem as suas pisadas, seguem com confiança. Aleluia. Você é voz, Filadélfia, escolhida para este tempo.
Aleluia, eu louvo ao Senhor e quero que você glorifique ao Senhor, porque a obra que Deus está fazendo na sua vida, ela é tão sólida, ela é tão robusta, capaz de suportar a grandeza de tudo aquilo que está vindo da parte do Senhor, o nosso Deus. A obra que o Espírito Santo de Deus está fazendo na sua vida, está embrutecendo a tua fundação, porque o Senhor Deus, Ele tem prazer em fundamentar projetos. Deus, Ele tem prazer em fundamentar a casa. Muitas pessoas hoje em dia estão perplexas, correndo de um lado para o outro, preocupadas em embelezar, preocupadas com a metodologia humana, preocupadas em ofertar para Deus cultos enfeitados demais. Mas a preocupação do Senhor, o nosso Deus, é lançar fundamentos, ainda que para isso haja um tempo, um processo, ainda que para isso você tenha que cavar, empreender um esforço, ainda que para isso você tenha que examinar as Escrituras e estar um tempo debruçado, o Senhor Deus, Ele tem prazer em fundamentar a tua casa, para que quando venha as tempestades, para que quando venham os ventos fortes, a tua casa não seja uma casa feita de madeira, embelezada até, mas que seja levada por todo vento de doutrina, mas que seja uma casa simples, uma casa firmada na rocha que é Cristo Jesus. Aleluias, aleluias. Existe coisa grande chegando, Filadélfia, tem coisa boa chegando aí este ano de 2024, aleluia, glória a Deus. Quando Jesus subiu aos céus, Ele deu instruções claras aos seus discípulos, e Ele disse assim: fiquem em Jerusalém, permaneçam. Esse conselho de Jesus está sugerindo a nós que os discípulos estavam ansiosos para voltar. Alguns talvez queriam abandonar tudo. Mataram o mestre, crucificaram o mestre, e lá vem chumbo grosso em cima agora, não é? Se perseguiram o mestre, vão perseguir a nós também. Então eles estavam meio preocupados, querendo voltar à sua antiga vida, a vida velha. Outros estavam empolgados demais. Jesus nos deu uma missão: ide por todo o mundo, vá e incendeie o mundo com a boa notícia da salvação, pregue o evangelho, cure os enfermos, expulsem os demônios, anuncie que é chegado o reino de Deus, abra as prisões aos cativos de alma, encarcerados de coração. E essas pessoas estavam assim aflitas por viver o propósito de Deus. Mas aí Jesus, ele está subindo e ele dá um conselho último aos seus discípulos: olha, para vocês que estão pensando em abandonar o barco, olha, para vocês que estão pensando em chutar o balde ou sentar à beira do caminho, permaneçam em Jerusalém. Ou para vocês que estão aflitos demais em se envolver em qualquer ativismo religioso, permaneçam também em Jerusalém. Não vá sair para curar nenhum enfermo, sem antes permanecer, esperar que do alto venha esta capacitação, que do alto venha esse revestimento. Então havia uma ânsia no coração dos discípulos em ir pelas nações, mas antes, o versículo 5, ele explica a nós que era necessário uma ativação do alto, era necessário uma ativação profética, podemos chamar assim de uma maneira poética. E queridos, o versículo 5 está explicando, usando figuras do batismo na água, do batismo no fogo. E quando esse batismo na água está falando a nós, ele está falando de que Jesus foi crucificado, Jesus foi levado àquela cruz, Jesus ofereceu um sacrifício perfeito lá no alto da cruz do Calvário, e na sua ressurreição, quando ele ressurge, quando ele volta vivo e glorioso, nós sabemos que Deus Pai havia aceitado o sacrifício da expiação e mediante o seu Espírito ressuscitou Jesus dentre os mortos. Mas tudo isso, a semelhança do batismo nas águas, seria incompleto, faltaria uma parte, se não fosse também o batismo de fogo, onde o Espírito Santo prometido seria derramado sobre toda a carne.
Sem o Espírito Santo de Deus, Filadélfia, sem uma experiência com o Espírito Santo, não existe capacitação para uma vida vitoriosa e para uma vida de serviço eficaz ao Senhor, o nosso Deus. Não existe igreja sem a presença do Espírito Santo de Deus. Não existe vida vitoriosa sem a presença do Espírito Santo de Deus. Por mais que nós venhamos a fazer, por mais que nós venhamos a ter boas intenções, precisamos da presença do Espírito Santo de Deus em nós. É insuficiente. Cristo precisava morrer conforme as Escrituras, ressuscitar conforme as Escrituras, mas ele também precisava subir para o alto, para que o Espírito Santo de Deus fosse derramado sobre toda a carne. E o que é este Espírito Santo? A terceira pessoa da Trindade. Qual a sua obra nessa terra? Qual a obra do Espírito Santo de Deus nessa terra, Filadélfia? É manifestar a obra de Cristo Jesus, é sustentar a obra de Cristo Jesus, é fazer com que nós venhamos a ter uma vida de profunda adoração, uma vida de uma imersão espiritual em Deus, uma vida vitoriosa. Quando nós chamamos vida vitoriosa, as pessoas floreiam toda sorte de coisas, né? Elas se veem muitas das vezes pilotando um carro do ano, elas se veem muitas das vezes reformando a casa, não é? Elas se veem muitas das vezes com aquela poupança ali no banco. Falamos de vida vitoriosa, as pessoas elas pensam em muita coisa, mas o Espírito Santo de Deus, a saber, o terceiro da Trindade, quando ele se apresenta a nós e ele diz que um dos seus trabalhos é gerar em nós uma vida vitoriosa, está falando de levar cada um de nós, homens e mulheres, para o ambiente onde Deus habita, para levar homens e mulheres para o ambiente aceitável de Deus. Vida vitoriosa é isso, família Filadélfia. Seja na riqueza, seja na prosperidade, seja no dia onde nós temos pouco para partir, nós estarmos no ambiente espiritual onde Deus habita. Isso é vida vitoriosa, é nós sentirmos o que Deus sente, é nós falarmos como Deus fala, é nós vivermos uma vida vibrante na presença do Senhor, o nosso Deus. Isso é uma vida vitoriosa, estarmos cheios da presença do Espírito Santo de Deus, manifestando nessa terra o caráter de Cristo Jesus, agindo como Deus age, falando como Jesus fala, caminhando como Jesus caminharia nesta terra. Isso sim é vida vitoriosa, isso sim é avivamento de caráter. Aleluias, glória a Deus. Isso não quer dizer que as mãos do Senhor estão encolhidas e mirradas, porque a tua vida é uma resposta para esta geração, em todas as áreas, e você precisa ser curado de todo espírito de escassez, porque todo espírito de escassez, ele tem raiz num espírito de orfandade. Todo espírito de orfandade tem raiz no sistema do anticristo, que governa este mundo, e que está gerando um protótipo falido de família, com o espírito de órfão, que pensa que não é capaz, que pensa que não pode prosseguir, que pensa que existem coisas que não são para nós. Isso é espírito de escassez. O Senhor Deus está te impulsionando a viver uma vida vitoriosa em todas as áreas, santificando todas as áreas da tua vida, seja uma área relacional, uma área sentimental, familiar, financeira, saúde, ministério, trabalho, empresa, fazendo com que estes ambientes sejam uns ambientes onde o Espírito Santo de Deus, ele tem prazer em habitar, e que a tua vida seja uma vida de conselho, uma vida de lâmpada, uma vida de luz, e que a tua riqueza seja a resposta para esta geração, queridos, porque muitas pessoas precisam e vão até você, e você é uma voz para esta geração. Aleluias. A unção é o que ativa a igreja, a unção é o que faz com que a igreja avance e faça a obra de Deus nesse mundo. Atos capítulo 1 e versículo 8 é uma chave. Aliás, é o versículo chave de todo o livro, dizendo: vocês receberão poder, vocês receberão virtude do alto, vocês receberão capacitação para viver nessa terra. E não é capacidade humana, não é curso, não é coach, não é treinamento humano, é poder do alto. É poder do alto que ativa o teu coração,
para você viver os propósitos eternos. Existe um propósito para ser vivido. Nós somos uma voz para essa geração. O propósito de Deus, queridos, primeiramente, é a evangelização do mundo. E qual o poder para cumprir esta vontade de Deus? Está escrito aqui, Atos 1, versículo 8, é o dínamos de Deus. Vocês receberão poder do alto. Vocês receberão poder, e ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Aleluia, glória a Deus. Queridos, preste bastante atenção nisso. Quando o Espírito Santo de Deus, ele enche o coração humano com o seu poder e a sua presença, ele gera em nós uma necessidade de obedecer os mandamentos de Deus. Quando o Espírito Santo, ele enche os nossos corações, ele gera uma ânsia pela palavra de Deus, pela presença de Deus, de modo que a obra de Deus não é por força e nem por violência. Quando o Espírito Santo de Deus, ele vem até nós, ele enche o nosso coração, ele faz com que nós venhamos a ter tremor diante daquilo que é sagrado para Deus, daquilo que Deus considera como santo, e ele gera em nós esta ânsia pela presença, mas ele gera também em nós um amor profundo pelas almas perdidas. Você precisa, preste bastante atenção nisso, eu estou falando não para diminuir você, e eu estou falando também não como alguém que não tem empatia, mas estou falando ao seu coração, como alguém que tem temor à palavra de Deus. Se você não considera as almas, se você não nutre nenhum amor pelas pessoas e pelos que estão perdidos, você precisa questionar seriamente se o seu coração está cheio do Espírito Santo de Deus. Porque, queridos, a obra do Espírito Santo é fazer com que nós venhamos a executar o propósito de Deus nessa terra. Qual é o propósito de Deus nessa terra? É que outros filhos que estão lá fora saibam que são filhos e participem dessa nossa mesa. Então nós precisamos ter amor pelas pessoas, precisamos nutrir amor pelos perdidos. Se o nosso coração, ele não considera, e se o nosso coração, ele não tem amor pelo próximo, pelas pessoas que estão perdidas lá fora, precisamos buscar a pessoa do Espírito Santo. Precisamos questionar, estamos de fato cheios do Espírito Santo? Ou estamos cheios simplesmente de emoção humana, quando batemos palmas, rodopiamos, arrepiamos, caímos em êxtase muitas das vezes, mas levantamos da mesma maneira e passamos direto, como aquele levita e aquele sacerdote lá na parábola do samaritano, que eu quero falar com você no culto de Santa Ceia, a respeito da parábola do samaritano. De fato estamos cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo gera em nós uma vontade imensa de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus, de obedecer o que Deus pede, de andar nos caminhos que Deus quer que nós venhamos a andar, de considerar aquilo que para Deus é algo sagrado, mas também de preocuparmos com os nossos irmãos, as nossas irmãs que estão por aí e que nem sabem que são filhos de Deus. Aleluias. Preste bastante atenção nisso. Não existe poder espiritual separado da presença do Espírito Santo. O poder vem quando o Espírito Santo vem, e isso porque Ele é o poder. O Espírito Santo de Deus é o poder. E para vivermos o nosso propósito nessa terra, Filadélfia, nós precisamos deste poder. O Pentecostes, ele impulsionou a igreja. Observe que o Pedro inconstante, o Pedro sem fé, o Pedro que muitas das vezes manifestou atitudes de falta de fé ao longo da sua caminhada com Jesus, quando olhou lá em Marcos 11 aquela figueira, ele falou, poxa, olha o que Jesus fez com a figueira, e Jesus falou, Pedro, você precisa ter fé. Quando naquele episódio ali no mar, ele foi sucumbindo, afundando, o Senhor Deus o tomou, o Senhor Jesus tomou ali pela mão daquele homem, e ele exortou a Pedro, um homem inconstante, que ficava ora numa posição, e ora estava em outra posição de pensamento. Quantas das vezes ele se manifestou
violento, quantas das vezes ele se manifestou impulsivo, dormindo quando precisava orar, cochilando quando precisava estar vigilante. Quando as pressões vieram sobre aquele homem, quando as pressões vieram sobre aquele discípulo, ele não hesitou em negar a Jesus. Opa, a situação está ficando apertada. Opa, a situação está ficando feia. Eu não conheço esse Cristo, nem sei quem ele é, não conheço, e ele negou a Jesus. É esse mesmo homem aqui, inconstante, pequeno, esse mesmo homem, que o Senhor Jesus estava robustecendo a vida espiritual, que o Senhor Deus estava deixando sólido o espírito e o caráter daquele homem, para edificar propósitos eternos sobre a vida daquele homem. Queridos, olha, eu não sei que situação que você entrou aqui hoje. Muitas pessoas fazem planos, muitas pessoas estabelecem metas, alguns estão talvez chateados com o que vê em frente ao espelho, falando: Senhor, mas é isso mesmo que o Senhor vai usar? Senhor, nem eu mesmo me chamaria para o ministério e para a obra, Senhor. O que é que o Senhor tem comigo? Por que é que o Senhor me chamou? Algumas pessoas estão envolvidas numa intensa crise espiritual, por querer avançar, mas por muitas das vezes saber que vão avançar, sabendo que terão que lidar com quem ele é. Mas, queridos, o poder espiritual não vem de você, vem do alto. O poder espiritual não vem da tua performance, vem do alto, vem do alto. Este impulsionamento profético te fará vencer inimigos maiores que você. Queridos, nessa virtude, a virtude que vem do Senhor, nesse poder, é que nós avançaremos no poder e na autoridade que há em Cristo Jesus. Aleluia, glorifique o Senhor Jesus nesta noite. E aí Jesus morre, Jesus ressuscita, Jesus conversa com Pedro, e ele sobe aos céus. E aí Pedro está lá em Pentecostes, e de repente do alto derramou o óleo. De repente do alto o fogo veio. De repente do alto veio um vento veemente, impetuoso, alertou, sacudiu. Primeiro veio o vento, acordou aqueles que estavam assim meio cochilando, né? Estavam meio dormindo. E aí de repente veio o fogo, a evidência de que o Espírito Santo chegou e que foi derramado do alto, como Jesus tinha prometido. E aí os discípulos souberam. E aí os discípulos viveram. E aí os discípulos foram ativados. Esta é uma palavra para este momento, ativação. Sabe aquele carro quando você dá partida? Vamos fazer uma coisa bem didática, né? O carro, quando você dá partida, ele libera ali aquela fagulha e faz com que o motor ele venha ter poder para avançar. É disso que nós estamos falando. Porque, igreja, nós não podemos caminhar. Não existe como caminhar vitorioso nessa terra sem a presença do Espírito Santo de Deus. É Ele que ativa, é Ele que liga dentro de nós, Ele que gira. A própria palavra poder, ela vem do grego, que significa dínamos, e dínamos, ele é a base de palavra, vamos dizer assim, para as palavras como dinamite, como dinâmico, como algo que se move, um poder dinâmico se agitando dentro de nós. Nós podemos até empurrar o carro. Vamos pôr essa igreja para funcionar. Quais os métodos? Eu tenho um método, a gente empurra o carro e vê o que dá. E aí a gente começa, faz evento, faz isso, faz aquilo outro, e um vem dar um palpite, outro vem dar outro palpite, e a gente vai fazendo na força do braço, e vai indo. Mas quando essa igreja se deparar com a primeira montanha, e nós estivermos empurrando esse carro, morrendo, fazendo força de braço, língua para fora, suando, nós não vamos conseguir subir essa montanha. E se nós chegarmos diante de um vale, e esse carro descer ladeira abaixo, queridos, não tem força de braço que segura. Nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus. É Ele quem liga, é Ele quem conduz, é Ele quem fará com que nós venhamos a subir as montanhas, descer os vales e prosseguir constantemente na presença do Senhor, o nosso Deus, porque não é método humano, mas sim o mover do Espírito que está dentro de nós. E isso nos move, isso nos impulsiona, o impulsionamento de Deus, o poder do Espírito Santo. É esse mesmo Pedro aqui, que se levanta depois do Pentecostes com ousadia, e ele não estava mais agora com medo, e ele se tornou exatamente o líder que Deus precisava que ele se tornasse.
e ele se tornou exatamente a pessoa que Deus precisava que ele fosse para aquela geração. Olha, quando você encontra o Paulo ele é muito assim nas pregações lógicas, pregações elaboradas, pregações cheias de muita letra, muita teologia. Até o próprio apóstolo Pedro disse, as pregações do Paulo são pregações muito elaboradas, mas as pregações de Pedro, elas eram encorajadoras. Ele era o líder que a igreja precisava para aquele tempo, para encorajar. Vamos na força do poder do Espírito Santo, vamos, irmãos, na unidade, vamos centralizar a adoração àquele que é digno. E assim Pedro, ele foi o primeiro líder da igreja de Cristo Jesus, e ele encorajou aqueles cristãos a prosseguirem mesmo no meio das perseguições. E ele era carinhoso, carismático. Você começa a ler as epístolas e você vê o carinho que Pedro tinha, mesmo sendo um homem violento, um homem sanguíneo, um homem temperamental. Jesus veio e transformou a vida daquele homem. Olha, em nome de Jesus, este ano de 2024, o Senhor espera que você dê menos desculpas e que você ative o dom que há em você. Aleluia. Nós vamos pregar bastante aqui sobre Timóteo. Ao longo desse ano ainda, ative o dom que há dentro de você. Pare de dar desculpas. Já reparou que crente não consulta signo, mas crente consulta temperamento? Não tem um negócio desse? É ou não é? Fala a verdade, se não é. A crente não acredita em signo e nem olha signo, né? Porque se você estiver olhando aqui, ó, no teu lombo, não é? Crente não acredita nessas coisas, mas acredita em temperamento. Eu sou sanguíneo, então por eu ser sanguíneo, eu vou ser inconstante, faz parte da minha natureza. Aí o outro fala assim, eu sou colérico, não, eu vou então passar que nem um trator em cima de todo mundo, não é? Aí o outro fala, eu sou fleumático, então eu vou ficar aqui na minha preguiça mesmo, porque é o meu lugar de conforto, é o meu temperamento. E assim o crente vai se amarrando, se agarrando a essas muletas espirituais, muletas filosóficas que vão aparecendo. Queridos, Deus quer que você leve teu temperamento assim para a presença dEle e fala, Senhor, tem aqui um temperamento, o que é que nós podemos extrair de bom juntos disso? E assim você caminhe na ousadia do Espírito Santo de Deus, não olhando para as suas falhas. Essas todas Jesus conhece, essas todas Jesus considerou, quando ele subia, os seus piores pecados Jesus conhecia, quando ele estava subindo a cruz do Calvário, mas ele morreu pela tua vida, ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele liberou o seu Espírito Santo sobre você, e te capacitou, e está ativando você como uma voz para esta geração, para caminhar na ousadia do Espírito Santo de Deus neste tempo. Aleluias! É disso que se trata esta série de mensagens de janeiro. Amém, queridos? Vamos adorar ao Senhor juntos, nessa virtude vamos avançar. Uma coisa importante, tudo que viermos a fazer, seja feito no poder do Espírito Santo de Deus. Tudo. Que nós venhamos a habitar na atmosfera digna de Deus, gerada pelo Espírito Santo. Que atmosfera que é essa? Santidade, amor, paz, justiça, verdade, mas acima de tudo, queridos, que venhamos a sentir o que Deus sente, desejar o que Deus deseja, fazer o que Deus quer, orar e ministrar, concede para cada um de nós, mas que venhamos a conhecer também, com o conhecimento que o próprio Deus concede. Você entende isso, Filadélfia? Olha, diante dessa palavra, avance, marche, não tenha medo, busque a presença de Deus, vá para o secreto, cultive este ambiente, esta atmosfera de adoração lá no secreto da tua casa, e caminhe na direção que o Espírito Santo de Deus te der, ao longo desse 2024.